Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, vamos falar sobre Xolotl. Mas antes da gente falar sobre essa divindade, eu já vou pedindo para você deixar aqui o seu like. Conta também se você já conhece essa divindade, deixa aqui nos comentários se você cultua, como que é seu culto a Xolotl. E conta um pouquinho da sua experiência, ou então conta suas expectativas sobre esse vídeo. E mais, se você está chegando aqui a primeira vez, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações, porque toda semana eu trago informação sobre os deuses antigos, além de outras coisinhas mais aqui no canal. Bem, agora, se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar, saiba que sua ajuda é muito importante para eu poder manter essa pesquisa, que ela demanda dedicação, demanda tempo, enfim. Se você puder e quiser, eu peço que você envie, então, um super chat, um super sticker, um valeu demais. Eu convido você a se tornar membro do clube de membros do canal, ou você pode até mesmo enviar um Pix de qualquer valor. A chave para o envio do Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo e qualquer ajuda vai ser muito importante. Bem, gente, então vamos falar sobre Xolotl. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas eu vou falar da maneira que eu acho que seja, tá legal? Então me perdoem, por favor. Xolotl, o animal ou o cão, é o deus do fogo e da iluminação, do crepúsculo, da morte, do submundo, dos gêmeos, das doenças, das deformidades e dos monstros da antiga cultura asteca. Ele é associado a diversas facetas da vida e da morte e também foi associado ao infortúnio e à má sorte. Xolotl é uma divindade importante na mitologia méxica ou asteca e serve como uma espécie de psicopompo, um guia das almas no submundo ou o submundo, asteca chamado Mictlan. Quase todos os habitantes do Império Azteca estavam destinados ao Mictlan, mesmo aqueles que se comportaram bem durante suas vidas, não é uma coisa de inferno ou punição. Portanto, a função de guia de Xolotl era de grande importância para os astecas depois que eles morriam. Xolotl obteve o papel de guia dos mortos depois que ele permitiu que o sol nascesse por mais um dia. Ele guardava o sol quando atravessava o submundo à noite. Xolotl é também o senhor de Vênus, a estrela da tarde, que conduzia o sol até o seu desaparecimento e o acompanhava durante a noite em uma viagem arriscada que efetuava no mundo subterrâneo. Seu trabalho era proteger o sol dos perigos do submundo, e segundo também a mitologia asteca, Xolotl era responsável por roubar os ossos dos mortos no submundo para criar uma nova raça de seres humanos. Essa história simboliza a crença asteca na ciclicidade da vida e da morte e na capacidade de renascimento e transformação. Embora Quetzalcoatl, que já tem vídeo aqui no canal, só dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas, embora Quetzalcoatl pudesse se mover entre o dia e a noite, ainda não havia muita vida na Terra. Uma grande inundação, graças a Tlaloc, o deus da água, havia dizimado todas as civilizações anteriores. Já tem vídeo sobre Tlaloc aqui na playlist sobre os deuses e deusas também, é só dar uma olhadinha lá. Algumas ações tiveram que ser tomadas antes que a Terra pudesse florescer novamente. Então entrou em cena a deusa Citlali-Nique, que se acredita ter sido mãe de Quetzalcoatl e Xolotl. Ela ficou brava com seus filhos por apenas serem capazes de brilhar acima da Terra e fornecer movimento à vida. Então ela decidiu que eles também eram responsáveis por fornecer à Terra seres humanos saudáveis. Como não havia nenhum naquele momento, Quetzalcoatl e Xolotl tiveram que inventar alguma coisa. Então, Citlali-Nique sugeriu perguntar ao senhor do submundo, ou Mictlantecutli, sobre a possibilidade de recuperar os ossos dos últimos seres humanos. Com esses ossos, o surgimento de uma nova civilização seria possível. Mas eles tinham que ser reunidos antes disso.
Algumas histórias afirmam que foi Quetzalcoatl sozinho que foi ao submundo para reunir os ossos, criando uma nova vida. No entanto, é plausível supor que Xolotl foi com ele. Não apenas porque eles eram potencialmente dois deuses personificados por uma entidade, mas também porque Xolotl já era o renomado guarda através do submundo, guardião, melhor dizendo. De acordo com alguns relatos, Xolotl até desceu sozinho ao submundo para recuperar os ossos, o que até, se a gente for pensar, né, trazer para a nossa vida aqui, é muito fácil de entender um cachorro buscando osso, né? Enfim, fosse Quetzalcoatl, Xolotl ou ambos, eles não foram muito cuidadosos. Os ossos foram derrubados depois que o deus asteca desceu silenciosamente e tentou roubá-los de Mictlantecutli. Depois de algumas armadilhas de saque e mudanças de forma, o deus que desceu conseguiu recuperar os ossos com sucesso e ascendeu de Mictlán. Quando voltou aos céus, Quetzalcoatl sacrificou seu próprio sangue aos ossos. Misturar o osso com o sangue produziu um homem e uma mulher, e dali a terra começou a ser povoada. Dizem que o mundo foi destruído 4 vezes antes da nossa era atual. Depois que a última destruição exterminou toda a vida, Xolotl e seu gêmeo, o quinto sol Quetzalcoatl, aventuraram-se no submundo para recuperar esses ossos. O cão terrestre foi criado a partir desses mesmos ossos e apresentado à humanidade como um presente dos deuses. Os homens foram instruídos a proteger e cuidar de seus cães. Em troca, quando chegasse a hora, seus cães guiariam suas almas na vida após a morte. A alma falecida e seu companheiro cão vagariam lado a lado sob a terra por 4 anos antes de finalmente chegarem ao seu destino final, Mictlán. Xolotl é frequentemente representado com características caninas, assemelhando-se a um cão, especialmente de um cão mexica com orelhas pontudas e olhos grandes. É uma raça de cão chamada Xoloitzcuintli ou Xolo, que a gente vai falar um pouquinho a respeito daqui a pouquinho. Às vezes, Xolotl é representado com uma forma deformada ou esquelética, simbolizando sua ligação com a morte e a deformidade. Ele pode ter pés ao contrário, indicando seu papel como guia no submundo. Usualmente, representava-se como um homem com cabeça de cão ou como um esqueleto. Xolotl também foi retratado como um cão de 2 cabeças, com uma cabeça voltada para o passado e outra para o futuro. E essa dualidade simbolizava a capacidade de Xolotl transitar entre os mundos dos vivos e dos mortos, guiando as almas em sua jornada de transformação. No Codex Borbônicos, Xolotl é retratado como um companheiro do sol poente e é retratado com uma faca na boca, um símbolo da morte. Xolotl é às vezes retratado carregando uma tocha nos códices maias sobreviventes, que fazem referência à tradição maia de que o cão trouxe o fogo à humanidade. Põe-se a hipótese de ter sido uma representação do planeta Mercúrio no Codex Borgia. Xolotl era o deus sinistro das monstruosidades, que usa a joia do vento espiralada e os ornamentos de orelha de Quetzalcoatl. Xolotl também foi representado, encarnado como uma salamandra, cujo nome científico é Ambystoma mexicanum, que recebeu seu nome popular graças a essa divindade. O nome dessa salamandra é essa simpática aqui que a gente está vendo na foto aqui, é chamada axolote. Bem, as órbitas oculares vazias de Xolotl são explicadas na lenda de Teotihuacan, na qual os deuses decidiram se sacrificar pelo sol recém-criado. Os deuses criaram a vida pulando no fogo, e Quetzalcoatl foi o primeiro a se voluntariar e contribuir para a nova vida no mundo. Por causa disso, ele se tornou um novo sol. Por outro lado, Xolotl teve uma espécie de crise de identidade. Primeiro e mais importante, essa crise era evidente porque Xolotl literalmente chorou muito. Mas os deuses decidiram que ainda queriam sacrificá-lo. Até mesmo Xolotl sabia que um esforço maior era necessário para evitar ser sacrificado. Suas habilidades de mudança de forma foram úteis. Xolotl evitou o sacrifício e chorou tanto que seus olhos caíram das órbitas.
De acordo com a criação relatada, melhor dizendo, no Codex Florentino, depois que o quinto sol foi inicialmente criado, ele não se moveu. O sol foi criado sem o vento e dessa forma ele não podia girar para a noite. Então Errecatli, o deus do vento, consequentemente começou a matar todos os outros deuses para induzir o sol recém-criado ao movimento. Xolotl, no entanto, não estava disposto a morrer para dar movimento ao novo sol. Xolotl então se transformou em uma planta jovem de milho com 2 talos e uma planta maguei dupla, ou mexolotl, e também em um animal anfíbio, a salamandra que a gente já viu, o axolote ou axolotl. Xolotl é, portanto, um mestre transformador, um trickster, um shapeshifter. Xolotl também é conhecido pela sua habilidade de se transformar em diferentes seres e, por causa disso, ele é visto também como patrono de mágicos e feiticeiros. No final, Errecatli conseguiu encontrar e matar Xolotl. Embora ele não quisesse inicialmente, o sacrifício de Xolotl resultou no movimento da vida. Em uma versão, quando os deuses produziram o quinto sol, eles descobriram que Xolotl não se moveu, e como resultado eles resolveram se sacrificar para mover o sol, e Xolotl então teria servido como carrasco, massacrando os deuses um a um. Em algumas versões do conto, Xolotl se mata no final, como deveria ser. Quetzalcoatl fez um trabalho incrível dando à luz à terra, mas os astecas sabiam que ela se tornaria muito mais assustadora e perigosa se o sol entrasse no submundo. De acordo com a lenda asteca, isso aconteceria entre o pôr do sol e o nascer do sol. Durante esse tempo, o sol poderia potencialmente morrer. Acredita-se que Xolotl guiou Quetzalcoatl através da noite para que ele pudesse aparecer novamente no dia seguinte, dando luz a um novo dia. Xolotl foi capaz de ajudar no renascimento do sol por causa de seus poderes de entrar e sair do submundo. Nessa história de se mover pelo submundo, fala das habilidades, melhor dizendo, essa história, fala das habilidades de Xolotl como um excelente guia. Mais tarde, seu papel como guia foi estendido para a orientação de todos os astecas mortos através do submundo. O milho era e ainda é a cultura mais importante na Mesoamérica. O maguai é provavelmente a planta mais importante na antiga civilização asteca, porque ela é essencial para fazer o pulque. O axolote também era comido pelos astecas. A comida é obviamente essencial para a vida. Xolotl, assumindo a forma de diferentes alimentos, também indica que o deus era essencial para a vida. Como ele é tão intimamente relacionado à morte, isso até indica que a morte é essencial para a vida. Isso também se reflete no relacionamento entre Quetzalcoatl e Xolotl. Podemos dizer que não é um exagero fazer a ligação entre a vida e a comida? Na verdade, não, porque tudo isso é interpretado com a visão do mundo asteca mais grandiosa em mente. O milho e o maguai têm seus próprios deuses, então a importância e a relação entre deuses, alimentos, vida e plantas não podem ser enfatizadas o suficiente. A conexão de Xolotl com a doença pode ser vista pelo fato de que ele é retratado como tendo uma estrutura esquelética e emaciada, enquanto seus pés invertidos e órbitas oculares vazias são representações de sua associação com deformidades. Xolotl também é conhecido como o duplo ou gêmeo, o que refere sua associação com a dualidade. O nome Xolotl deriva da língua nahuatl e tem várias interpretações, incluindo animal, cão, monstro ou gêmeo. Essa diversidade de significados reflete a complexidade e a natureza multifacetada deste Deus. Os gêmeos são fenômenos recorrentes na mitologia mesoamericana e eles desempenham um papel central na visão de mundo dos astecas, assim como em muitas outras civilizações, tanto mesoamericanas quanto através do mundo. Os gêmeos são uma maneira de representar os dois opostos de uma entidade, que são ambos necessários para existir como um todo. Por exemplo, o que seria da noite, se não temos uma definição clara do que seria o dia? O que seria a morte se a gente não entende o que significa estar vivo? Na mitologia asteca, antes mesmo
dos 4 deuses da criação, ou os Tezcatlipocas, existissem, um deus chamado Ometeotli teve que fazer o universo primeiro. Ometeotli é um deus único, mas também um par masculino e feminino com Vou tentar falar esse nome, tá, gente? Ometeuctli, ou Senhor da Dualidade de um lado, e Omekuahuatli, a Senhora da Dualidade do outro. Então, uma entidade, mas consistindo de 2 deuses que representam aspectos diferentes. Em alguns casos, eles apareceram como um. Em outros casos, eles apareceram como um par. No caso de Ometeotli, um aspecto, Senhor da Dualidade, o homem, é definido pelo outro aspecto, que é representado pelo mesmo Deus como a Senhora da Dualidade, a mulher. Somente porque essa contradição existe, ambos têm o direito de viver. Essa ideia se assemelha bastante à filosofia do Yin e Yang e faz você se perguntar se os astecas poderiam ter ouvido falar a respeito dela. Assim como muitos outros deuses e deusas astecas, Xolotli aparece em tradições mitológicas que surgiram muito antes dos astecas. Pense, por exemplo, nas civilizações maia e zapoteca. Podemos ter certeza de que Xolotli se originou em algum lugar no sul da Mesoamérica, um território ocupado principalmente pelos maias. Em Popol Vuh, uma das fontes mais importantes para a mitologia maia, já há referências a um cão que é associado ao fogo, à morte, à tempestade e ao relâmpago. Originalmente, Xolotli era o nome usado pelos maias para se referir a um cão grande que gostava de brincar com raios e fogo. Além das descrições de Xolotli como um deus do fogo maia, o deus Quetzalcoatl também faz sua aparição. Ambos eram próximos na mitologia asteca, e isso foi provavelmente influenciado pelos maias. Xolotli é filho de Mixcoatl, o deus das tempestades, e Ximalma, ou até mesmo de Coatlicue. Ele é o irmão gêmeo de Quetzalcoatl, o deus serpente emplumada com quem trabalha para guiar as almas e proteger o sol em sua jornada pelo submundo. E juntos, eles formam um par de deuses com poderes complementares, representando tanto a vida quanto a morte, a luz e a escuridão. E por ser o gêmeo escuro de Quetzalcoatl, Xolotli era a divindade dos gêmeos, portanto era parente de tudo que fosse duplo, como o Molcajete de 2 pontas ou Texolotli. E por causa de seu significado de escuridão e submundo, Xolotli era o padroeiro das bruxas. Como um duplo de Quetzalcoatl, Xolotli carrega sua concha, como Errecaicacoscatli, ou Joia do Vento. Xolotli acompanhou Quetzalcoatl ao Mictlán, a Terra dos Mortos, ou Submundo, para recuperar os ossos do que habitavam o mundo anterior, o Nahui-Atli, para criar uma nova vida para o mundo presente, o Nahui-Olin, o Sol do Movimento. Em certo sentido, essa recriação da vida é reencenada todas as noites quando Xolotli guia o Sol através do submundo. No Tonal Porruali, o termo Nauatli, que significa contagem dos dias, é um período sagrado de 260 dias em uso na Mesoamérica pré-colombiana, especialmente entre os astecas, e que se trata de um período calendárico que não é nem solar e nem lunar, consistindo de 20 trezenas, ou períodos de 13 dias. Então, nesse período, Tonal Porruali, Xolotli governa o dia Olin, que é um movimento formado por 2 faixas entrelaçadas que simbolizam a harmonia dos opostos que o movimento produz. E sobre a trecena 1, de Coscacuau... Gente, eu vou tentar falar esse nome, é muito difícil, tá? A trecena Coscacuautli, a trecena do abutre, do deus abutre. O período de 13 dias, a trecena, que começa com o dia 1 de Coscacuautli, abutre, é governado por Xolotli. Essa trecena significa a sabedoria e a liberdade da velhice. Representa o caminho do sol poente. Enquanto o caminho do guerreiro aponta para o relacionamento entre predador e presa, esse sinal aponta para o terceiro caminho, que não é nenhum dos dois. Estes são 13 dias reservados para aperfeiçoar o caminho do catador.
Enquanto o coração jovem deve criar estratégias entre ataque e defesa, o coração velho flutua como as nuvens, curvando-se para a terra apenas para pegar o que ninguém mais quer. Estes são bons dias para se desligar e dias ruins para participar. Conta-se também que Xolotl também ajudou Quetzalcoatl em trazer a humanidade e o fogo do submundo. No período pré-colombiano, Xolotl era venerado como parte integral do panteão mexica, com rituais que incluíam oferendas de alimentos e objetos de valor, especialmente em cerimônias funerárias, onde se acreditava que guiava as almas dos mortos através dos perigos do submundo. Ao contrário da crença generalizada de que os cães eram um alimento comum entre os colonos, esses animais eram um alimento sagrado, consumido em cerimônias específicas, em que os cães eram geralmente sacrificados através da remoção do coração. Às vezes, nesses rituais, os cães substituíam os homens. Segundo a pesquisadora, historiadora e acadêmica mexicana Mercedes de la Garza, a substituição do homem pelo cão nesses sacrifícios se deve ao fato de que, abre aspas, é o animal por excelência do homem e, portanto, aquele que pode representá-lo diante dos deuses, fecha aspas. Abre aspas novamente. O cão como símbolo religioso era mais do que uma divindade astral. Possui vários outros significados que estão intimamente ligados ao homem, pois era considerado o companheiro que o substitui diante dos deuses no sacrifício e que o leva ao seu destino final. Ao ancestral e herói cultural que dá ao fogo solar e com ele a civilização. Ou seja, o cão está na origem do homem, na sua vida cotidiana e na sua morte, fecha aspas. Explica De la Garza no seu texto O Cão como símbolo religioso entre os maias e os náhuas. Os astecas realizavam rituais em honra a Xolotl, oferecendo-lhe sacrifícios de animais e alimentos para garantir sua proteção e orientação espiritual. Xolotl era invocado em momentos de transição e transformação, como nascimentos, casamentos e funerais para garantir que as almas dos falecidos fossem adequadamente guiadas, em sua jornada para o além. Nos tempos pré-hispânicos, os cães ocupavam um lugar de destaque na vida dos antigos colonos. Não só foi um animal de companhia presente na vida cotidiana e com o qual formaram relações estreitas e uma convivência semelhante à que hoje mantemos, com essa espécie. Mas o cão foi uma figura importante na cosmogonia de alguns povos mesoamericanos. Nas aldeias náhua existiam diferentes tipos de cães nativos, mas entre eles destaca-se a presença dos Xoloitzcuintlis, também chamados de cães sem pelo ou pelado mexicano, que se caracterizavam pela pele macia, poucos pelos, focinho pontudo, orelhas grandes e temperatura corporal alta. O Xoloitzcuintli, ou Xolo, recebe seu nome de duas palavras astecas. Xolotl, a divindade, e Itzcuintli, que significa cão. O nome Xolo, cujo significado em Nahuatl é deformidade, monstruosidade ou monstro, estava relacionado a características físicas ou pessoas que eram consideradas anormais, como pessoas com corcovas, baixa estatura ou até mesmo gêmeos. Os xolos serviram como companheiros para os astecas nessa vida e também na pós-vida, já que muitos restos de cães e esculturas de cães foram encontrados em sepulturas astecas, incluindo algumas nos templos principais de Tenochtitlan, o templo maior. Os cães eram frequentemente submetidos a sacrifícios rituais para que pudessem acompanhar seu mestre ou seu tutor em sua viagem pelo Mictlán. Seu principal dever era ajudar seus donos a cruzar um rio profundo. Os cães de pelagem avermelhada seriam os únicos capazes de realizar essa tarefa. Abre aspas, seja se limitando à travessia do rio ou acompanhando o falecido ao longo de sua jornada por Mictlán, a atuação psicopomposa do cão é clara. Além da existência, o fogo da vida carrega a alma do falecido para outra luminosidade, a um novo amanhecer no leste ou ao acromatismo letal de Aztlán, a origem, fecha aspas, explica o pesquisador Patrick Johansson.
É possível que as esculturas de cães também encontradas em sepulturas também tivessem a intenção de ajudar as pessoas nessa jornada. Xoloitzcuintli é o nome oficial do cão pelado mexicano, também conhecido como perro pelón mexicano, em espanhol mexicano. É uma raça canina pré-colombiana da Mesoamérica, que remonta a mais de 3.500 anos atrás. Essa é uma das muitas raças de cães nativas das Américas e é frequentemente confundida com o cão pelado peruano. O nome Xoloitzcuintli faz referência ao xolotl, porque a missão desse cão era acompanhar as almas dos mortos em sua jornada para a eternidade. No calendário asteca, o governante do dia, Itzcuintli, o cão, é Mictlantecutli, o deus da morte e senhor de Mictlán. O nome Axolotl vem do Nahuatl, a língua asteca. Uma tradução do nome conecta o axolotl ao xolotl. A tradução mais comum é cão de água, atli para água e xolotl para cachorro. A vida dupla do axolote ou axolotl não é muito evidente à primeira vista. No entanto, os axolotes são animais aquáticos e terrestres. Essa habilidade está enraizada na capacidade dos axolotes de se regenerar, distinguindo o axolote como um ser bastante renascentista. Os primeiros cientistas acreditavam que os axolotes eram animais terrestres e aquáticos na mesma vida, algo que os astecas potencialmente também acreditavam. Nesse sentido, o axolote flui de um ser para outro, levando consigo a energia vital para a vida. A relação entre o deus Xolotl e o axolote fora da transformação, é bem evidente. Nos códices maias, o cão é conspicuamente associado ao deus da morte. Xolotl parece ter afinidades com o cão relâmpago zapoteca e maia, e pode representar o relâmpago que desce da nuvem da tempestade, o clarão cujo reflexo desperta a crença equivocada de que o relâmpago é duplo e os leva a supor uma conexão entre relâmpagos e gêmeos. Essa relação entre relâmpagos e gêmeos pode ter sido criada pelos maias e não pelos astecas. Xolotl originou-se nas regiões do sul e pode representar o fogo descendo dos céus ou a luz flamejando nos céus. Xolotl era originalmente o nome da besta relâmpago da tribo maia, muitas vezes assumindo a forma de um cão. O cão desempenha um papel importante nos manuscritos maias. Ele é a besta relâmpago, que dispara do céu com uma tocha na mão. Xolotl é representado diretamente como um cão e é distinguido como divindade do ar e das 4 direções do vento pelo ornamento no peito de Quetzalcoatl. Xolotl deve ser considerado equivalente à besta disparando do céu no manuscrito maia. O cão é um animal dos mortos e, portanto, do lugar das sombras. A relação entre Xolotl e os Tezcatlipocas ainda é um pouquinho complicada. Isso ocorre principalmente porque há mitos concorrentes em torno da criação da raça humana ou do quinto sol. Em qualquer interpretação, Quetzalcoatl é responsável pelo quinto sol. E o quinto sol é a Terra em sua forma atual e com sua população atual. Na maioria das histórias sobre como Quetzalcoatl se tornou o quinto sol, ele faz muitas coisas que estão bem dentro de seu alcance, mas ele também faz algumas coisas que normalmente era incapaz de fazer. Uma dessas coisas era cruzar para o submundo. Como Quetzalcoatl faz coisas das quais ele não era necessariamente capaz, os historiadores acreditam que ele realmente foi para o submundo em uma forma que era tanto Quetzalcoatl quanto Xolotl. Isso seria como 2 deuses na mesma entidade, ou como 2 deuses separados. Com relação aos Tezcatlipocas, a linha de raciocínio mais lógica é que Xolotl é essencial para a história de Tezcatlipocas porque o deus asteca também faz parte de Quetzalcoatl. Edward Seller associa a representação de Xolotl como um cão com a crença de que os cães acompanhavam as almas dos mortos para o Mictlán e encontra mais evidências da associação entre Xolotl, cães, morte e Mictlán, no fato de que os mesoamericanos viam os gêmeos como monstruosidades não naturais e, consequentemente, comumente matavam um dos 2 gêmeos logo após o nascimento.
Seller especula que Xolotl representa o gêmeo assassinado que habita na escuridão de Mictlán, enquanto Quetzalcoatl, o gêmeo precioso, representa o gêmeo sobrevivente que habita na luz do sol. Nos manuscritos, o sol poente devorado pela terra é oposto à imagem de Xolotl. Quetzalcoatl e Xolotl constituem as fases gêmeas de Vênus como a estrela da manhã e da tarde, respectivamente. Quetzalcoatl, como estrela da manhã, atua como prenúncio do nascer do sol, o renascimento a cada amanhecer. Xolotl, como estrela da tarde, atua como prenúncio do pôr do sol ou morte a cada anoitecer. Dessa forma, eles dividem um único processo de vida-morte da transformação cíclica em suas duas fases. Uma que leva do nascimento à morte e outra da morte ao nascimento. O conceito de luta e harmonia dos opostos cósmicos é básico no pensamento mesoamericano. Manifesta-se num bom número de divindades de signos opostos que entram em luta para promover o dinamismo do universo, como o Sol contra a Lua e as estrelas, as forças diurnas, celestes, masculinas e luminosas contra as forças noturnas, intraterrestres, femininas e obscuras. Mas existem duas divindades que combinam as duas forças, mostrando mais do que uma luta, uma harmonia de opostos, e um deles é o Meteotli, o deus duplo, a divindade suprema da religião Nahuatl, e outro, Tlahuizcaltepancutli, o planeta Vênus, que é formado por dois irmãos gêmeos, Quetzalcoatl e Xolotl. Os homens mesoamericanos sabiam bem que se tratava de uma única estrela, mas com duas manifestações, pois os maias conseguiram estabelecer o ciclo do planeta com absoluta precisão. E ambas as epifanias da divindade estavam relacionadas com o Sol. Enquanto Quetzalcoatl anuncia o surgimento da estrela, Xolotl se encarrega de transportá-la à tarde, a transportar o Sol, melhor dizendo, à tarde, e acompanhá-lo em sua jornada diária pelo reino da morte, da mesma forma que o espírito do cão Xoloitzcuintli transporta os homens para o Mictlán. No Códice Borbônico, o Sol foi desenhado como um disco prestes a ser engolido pelas mandíbulas da divindade da Terra. O símbolo de Quetzalcoatl em seu peito também anuncia que o Sol renascerá e Xolotl, agora transformado em seu irmão gêmeo, o liderará no nível celestial da superfície da Terra. Pela dualidade, Xolotl é o patrono do 17º dia dos... Melhor dizendo, 17º signo dos dias, Olim. E Olim é um movimento formado por duas faixas entrelaçadas que simbolizam a harmonia dos opostos que o movimento produz. E pelo mesmo sentido de opostos que eles se confrontam, ele é a divindade do jogo de bola, que significava a luta das estrelas no céu noturno, que é também a luta das forças sagradas opostas. Sol, dia, luz, vida, masculino, contra lua, estrela, noite, escuridão, morte, feminino. Xolotl era o patrono do jogo de bola mesoamericano e alguns estudiosos argumentam que esse jogo simboliza a perigosa e incerta jornada noturna do Sol através do submundo. Xolotl é capaz de ajudar no renascimento do Sol, pois possui o poder de entrar e sair do submundo. Em vários manuscritos, Xolotl é retratado lutando nesse jogo contra outros deuses. Por exemplo, no Codex Mendoza, o vemos brincando com o deus Lua e podemos reconhecê-lo pelo sinal Olim que o acompanha e pelo olho arrancado em que este símbolo termina. Seller pensa que, abre aspas, a raiz do nome Olim sugeriu aos mexicanos o movimento da bola de borracha Oli e, como consequência, o jogo de bola, fecha aspas. Olim é o movimento mudança pulsante, oscilante e centralizador. É caracterizado por bolas quicando, corações pulsando, contrações de parto, terremotos, asas de borboleta batendo, o movimento ondulante das atividades da trama na tecelagem e o caminho oscilante do quinto sol sobre e sob a superfície da Terra. Olim é o movimento mudança da conclusão cíclica. Uma estátua de jade de um Xolotl esquelético carregando um disco solar com uma imagem do Sol em suas costas, chamado de O Viajante Noturno, retrata sucintamente o papel de Xolotl em auxiliar o Sol através do processo de morte, gestação e renascimento. A associação de Xolotl com a mudança de movimento Olim
sugere que as conclusões e gestações adequadas devem instanciar a mudança de movimento Olim. A decomposição e integração em forma de Olim, ou seja, morte, promovem a composição e integração em forma de Olim, ou seja, renascimento e renovação. Até o kick da bola é importante. A habilidade de quicar da bola ou oscilação está relacionada à habilidade de Xolotl de manter o sol alto no céu após uma longa noite de submundo. No festival Atamal-Quallistli, foi cantada a seguinte estrofe, abre aspas: Xolotl joga a bola no campo mágico, Xolotl joga a bola, fecha aspas, o que confirma sua relação com o jogo de bola, que era um rito importante realizado pelos próprios governantes. A adoração cotidiana de Xolotl era definitivamente menos intensa quando comparada à adoração de seu irmão gêmeo. Ele ainda era um protetor dos humanos, mas apenas de uma forma muito particular. Enquanto outros tinham grandes templos dedicados a eles, Xolotl era adorado principalmente na arte asteca e com pequenas estátuas e figuras artesanais. A arte do México antigo incluía pequenas estátuas que normalmente eram consideradas suficientes para prestar homenagem ao guia do submundo. As representações de cães também aparecem em alguns templos por toda a Mesoamérica. Na maioria das vezes, elas assumem a posição de guardas. Não há templos que tenham sido construídos exclusivamente para Xolotl, mas as figuras dos cães guiando outros deuses falam da importância desse deus asteca. Apesar da conquista espanhola e da supressão da religião asteca, a figura de Xolotl continuou a exercer influência sobre a cultura mexicana. Sua imagem foi preservada em artefatos e manuscritos coloniais, e sua história foi transmitida oralmente ao longo das gerações. Até os dias de hoje, Xolotl é lembrado como uma figura misteriosa e poderosa, que representa a dualidade da vida e da morte. Sua imagem continua a exercer influência sobre a cultura mexicana contemporânea, sendo reinterpretada de diversas formas ao longo dos séculos. A figura de Xolotl nos lembra da importância da aceitação da morte como parte natural da vida e da capacidade de renascimento e transformação que ela traz consigo. No culto moderno, Xolotl ainda é respeitada em práticas de neopaganismo mexica, onde suas qualidades de guia e protetor são destacadas. O culto moderno pode incluir orações, oferendas de alimentos, velas e flores, além de rituais de meditação e conexão espiritual. Na cultura contemporânea, Xolotl é frequentemente reinterpretado como um símbolo de resistência e renascimento. Sua imagem é utilizada por artistas e ativistas como uma forma de reinventar a herança indígena e celebrar a diversidade cultural do México. Xolotl também é frequentemente associado à luta pelos direitos dos povos indígenas e à preservação das tradições ancestrais. Quanto aos deuses relacionados, Xolotl é identificado como, antes da gente falar da identificação, existe uma relação próxima entre Xolotl e Nanahuatzin, o deus que se lançou no fogo para se transformar no sol. Xolotl é provavelmente idêntico a Nanahuatl, ou Nanahuatzin. O pesquisador Seller caracteriza esse deus Nanahuatzin, ou pequeno coberto de pústula, que é deformado pela sífilis, como um aspecto de Xolotl em sua capacidade como deus dos monstros, doenças deformantes e deformidades. O deus sifilítico Nanahuatzin é um avatar de Xolotl. Além de Quetzalcoatl, Xolotl está relacionado a outras divindades da morte em diferentes culturas, como Anubis ou Yinepu, no Egito, Uepuauet, também quemético, e Hades, na Grécia. Cada um desses deuses compartilha a função de guiar ou governar os mortos e o submundo. Quanto aos seus símbolos, os símbolos associados a Xolotl incluem cães, especialmente do tipo Squinkly, o Xoloitzcuintli, ossos, figuras deformadas, a faca, o axolotl, a salamandrazinha que a gente já falou aqui. A cor de Xolotl é o vermelho, o elemento dele é o fogo, e suas formas de animais espirituais são o cão Xoloitzcuintli e a salamandra chamada axolote. Suas oferendas podem incluir alimentos, especialmente o milho, que é considerado sagrado,
flores, velas, objetos pessoais de falecido para facilitar sua jornada no submundo, ossos, também ícones de cães, né? E principalmente você cuidar bem do seu cão, lembrar dos mortos, ajudar na passagem deles para o submundo. Suas oferendas. O Sol também, tá? O Sol também pode ser ligado e a estrela Vênus. Na parte de símbolo aqui que eu esqueci de falar, né? Agora, seus epítetos. Xolotl é conhecido por vários epítetos, como Gêmeo Malvado, Xoloides Squinkly, Xolo, o Duplo, o Deformado, Guardião do Submundo e Guia das Almas. Bem, a gente vai fazer a oração para honrar Xolotl, mas antes da gente fazer a oração, é importante dizer que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vocês vão ver como que se escrevem esses nomes, tá? E vão poder buscar mais coisas. Se você souber mais coisa, coloca aqui nos comentários também. Então, oração para honrar Xolotl por Selene de Hecate. Salve Xolotl, guardião das almas, guia daqueles que trilham o caminho das sombras. A ti eu oferto minhas preces e oferendas. Tu que és o duplo de Quetzalcoatl, tu que és protetor e guardião, peço que me conduza com tua sabedoria através das escuridões entre a vida e a morte. Com tua astúcia e força, me ajude a enfrentar os desafios e assegure que nossos espíritos encontrem paz no além. Xolotl, Deus da dualidade, aceite minhas devoções e proteja-me para todo sempre. Que seu movimento constante possa trazer benesses na vida de todos, que possamos aprender com todos os seus ensinamentos. Salve Xolotl! Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e aguardo vocês no próximo vídeo então. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay, nay. Jana